Chegou agora? Rola a iniciativa então. Hoje é dia de treta aqui no vídeo. Vamos fazer um ranking das classes de Tormenta 20. É hoje que é nego saindo do canal, se desinscrevendo, se inscrevendo outros. Igual o vídeo quando a gente fez do ranking de raças, né? Então hoje a gente vai ranquear cada uma das classes, mas lembrando que apenas as oficiais por enquanto. Então as que saíram em Dragão Brasil ou outros locais que não são oficiais não entram aqui na lista, beleza? Bom, galera, lembrando que é a opinião nossa aqui, tá bom? O que eu gosto, o que eu não gosto, assim, diferença de forças, eu acho que praticamente não existe entre as classes, então é bem gosto, beleza? Então não precisa se desinscrever do canal porque não gostou do que eu falei. Bota aqui nos comentários a sua lista e a gente aí bate aquele papo legal, beleza? Cada um tem um gosto, tá tudo certo aqui pra gente. Se fosse pela opinião do Necromante, o Paladino era o último, né? Afinal, vem aqui, destrói zumbi, destrói esqueleto, só cria confusão aqui pra nós no Cafofo. Então o Paladino devia ficar em último. Na nossa humilde opinião, mas ele não vai ficar em último. A gente vai deixar ele um pouquinho separado. A gente dividiu ainda o Arcanista nas 3 subclasses, por assim dizer, de Tormenta para classificar. Pois eles têm aí algumas características diferentes. Em outros sistemas são até classes diferentes, então a gente resolveu separar os 3 aí, então deu um total de 16 classes que a gente vai falar. E em 16º já fica um deles, que é o Bruxo. O Bruxo, sinceramente, em Tormenta 20 não passa de uma skin de um mago, nada mais que isso. Colocaram ali um foco arcano para ele, uma bola de cristal, qualquer outra coisa que você queira usar e só. Tá? Os poderes que ele tem extra, tanto o bruxo quanto o mago consegue ter, e então ele não trouxe muita coisa de novidade. Se você comparar com o bruxo da 5ª edição, por exemplo, você tem muito mais desenvolvido, apesar de ter algumas falhas lá. Tá? Não que ele seja perfeito, mas ele desenvolveu, como invocações místicas, sua lista de magia própria, seus patronos. Então tudo isso dá muita personalidade para a classe. No caso, não ocorreu isso em Tormenta 20, então ela fica em último lugar aqui para nós. 15º lugar, o Nobre. O Nobre, apesar de a gente ter feito um vídeo muito legal e ter até colocado aí algumas características que o Nobre seria útil, ele depende muito dos poderes gerais, na minha opinião. Então, assim, tirando ele ter os poderes que saíram na Dragão Brasil, que ainda não são oficiais, ele não passa de um cara rico, um cara que foi herdeiro ou qualquer coisa assim e que tem dinheiro para comprar um equipamento legal. Então assim, eu achei que fica um pouquinho pobre o que dá para se usar, talvez nem tudo que a gente ainda colocando em prática, em combate, dê para usar o tempo todo. Então com isso eu achei que ele restringe bastante o que você pode ser. Ou você é aquele filhinho de papai que quer provar que pode, ou você é aquele... nobre caído que quer recuperar a glória, então eu achei um pouquinho restrito o que dá para se fazer com ele. 14º lugar, Feiticeiro. Também se salvou só por causa das linhagens, só ficou na frente do nobre porque a linhagem dá uma ajudada, tá? Não que, nossa, como ele ficou muito melhor, não, eu achei que ele ficou devendo bastante e só não ficou como uma skin de mago por causa realmente da linhagem. Então ele conseguiu ser um passinho à frente do bruxo e um passinho à frente do nobre, mas vou dizer que ele e o nobre andaram até ali, talvez até o nobre poderia ir para frente aí. Então, na minha opinião, Feiticeiro, 14º lugar. O próximo vai dar confusão, tenho certeza disso que vai ter várias pessoas vindo defender ele. Mas eu ia falar para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo de ranking, coloca aqui para nós aí um like pra gente saber, comenta aqui embaixo, participa junto com a gente, é muito importante a sua participação. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e dá aquela força que a gente quer buscar os 10 mil zumbis aqui no Cafofo. Bom, vamos lá. 13º lugar, Bardo. O Bardo acabou ficando nessa posição. Não que ele não seja forte, que ele não possa ser útil ao grupo. Com certeza ele tem poderes que pode, mas ele nunca conseguiu me encantar. Várias vezes olhei pra ele, vou jogar, desisti, não quero mais. Já teve Bardo na nossa mesa e o Bardo não durou muito tempo, também não fez muita coisa. Então, não sei. Nunca me agradou demais, nunca me chamou muita atenção, pra ser bem sincero.
12º lugar, Paladino. Ele não subiu tanto, saiu de último para 12º, na nossa opinião. Não que ele não seja forte, que ele não possa fazer muita coisa, ele fica à frente do Bardo, acho que até por causa de alguns deuses que ele pode servir, e com isso ele consegue dar uma variedadezinha. Fizemos um vídeo de Paladino de Lena que ficou legal, vou deixar até o card aqui em cima para você dar uma conferida, mas foi uma classe que também nunca me chamou a atenção para jogar. Não digo que ela não tem suas atratividades, que não pode ser legal ter um no grupo, mas vou falar que também na minha mesa é bem pouco recorrente aparecer Paladino. Eu lembro talvez de um Paladino só e olha lá, isso em todos esses anos que eu já jogo. Então é uma classe aí que não me chama muita atenção, para ser bem sincero. 11º lugar, uma baita de uma injustiça, mas aí eu vou falar que foi por causa do sistema que ele acabou ficando aí. O Ladino. Eu gosto muito dessa classe, já joguei várias vezes, ela estaria muito mais acima no ranking se fosse D&D, tá? Mas em Tormenta 20, infelizmente, o ataque furtivo dela foi aí... não vou dizer inutilizado porque dá para se usar, mas ele foi bem aí nerfado, vamos dizer assim. Então muitos monstros que principalmente ele poderia ser útil, por exemplo, Demônios da Tormenta e coisa assim, de poder se infiltrar, usar o ataque furtivo para poder derrotar os monstros rapidamente e não ser descoberto, foi totalmente anulado e com isso ele não serve para nada, por exemplo, contra o grande inimigo do cenário. Então o Ladino acaba ficando restrito, ele não tem muitos poderes bons no principal do Tormenta, né? Ele tem poderes interessantes que saíram na Dragão Brasil, mas o que está no oficial, ele acaba tendo que usar muitos poderes gerais para acabar compensando um pouco mais. Então eu coloquei ele em 11º lugar, realmente pela essa nerfada no ataque furtivo dele. 10º lugar, Druida. Esse também vai criar confusão, que tem bastante fã de Druida, mas é uma classe que também não me chama tanta atenção. Ela só subiu bastante por causa da força dela poder se transformar, que isso também é interessante, acaba diferenciando um pouquinho, mas eu enxergo o Druida muito estereotipado, sempre acaba caindo naquele protetor das florestas e tudo mais, então é uma coisa que acaba não me chamando tanto atenção para jogar com ele. Em Tormenta 20 ainda ele possui os mesmos poderes de um clérigo, as mesmas magias, né? Então também acaba não diferenciando. No D&D ele ainda possui uma lista própria, então modifica um pouquinho, aí ele acaba ganhando um pouco de personalidade. Talvez estudar e ver alguns druidas aí de ambientes diferentes, talvez desse uma ideia um pouquinho mais interessante, mas eu acabo sempre enxergando aquela Dalan ou então aquela elfa que acaba virando druida ou algo parecido, tá bom? Não consigo às vezes fugir um pouquinho do estereotipo, mas é possível sim, tá bom? 9º lugar, Bárbaro. É uma classe que eu gosto bastante, eu gosto de combatente, gosto dessa ideia. O Bárbaro dá para se trabalhar talvez em cenários diferentes, não precisa ser aquele Bárbaro burro, dá para fazer outras coisas, dá para trazer ele de climas diferentes e com isso com culturas diferentes. Mas os poderes dele em Tormenta 20, pelo menos os oficiais, deixam um pouquinho a desejar, até a fúria dele não é tão forte assim, a fúria podia ser um pouquinho melhor. Acho que isso deixa a desejar na classe. Mas assim, eu gosto bastante, acho que os poderes que saíram na Dragão Brasil acaba dando uma ajudada, mas eles ainda não se tornaram oficiais. Então eu coloquei ele em 9º lugar. 8º lugar, Bucaneiro. Esse aqui muita gente vai falar que deveria estar mais embaixo na lista, mas eu gosto do conceito, eu gosto dos poderes, acho que ele funciona bem. Dependendo da raça que você pegar, ele pode também dar muito trabalho, ser um ótimo apoio. E se os poderes que saíram na Dragão Brasil se tornarem oficiais, ele vai subir bastante de eficiência. Então eu gosto do Bucaneiro, gosto do conceito, não precisa ser pirata, pode ser, o Bucaneiro tem várias opções que você pode transformar do personagem. Acaba até podendo substituir um bardo, por exemplo, a não ser na parte artística, que não, mas ele na parte carismática, na parte de negociação, ele poderia substituir, ou ele poderia também aterrorizar, depende muito. Então você tem opções aí com o Bucaneiro para criar um jogador. Além dele poder ser um ótimo multiclasse. Então a gente analisou que ele também pode completar outras classes muito bem feito. 7º lugar, Inventor. Aí esse também a galera vai reclamar pra caramba da posição. Ele é forte, a ideia é interessantíssima de você poder criar engenhocas,
Talvez teria que ser um pouco refinado, porque fica muito aberto. Não sei se isso, uma negociação entre mestre e jogador, poderia ser legal. O meu grande problema do Inventor ainda é que eu não consegui testá-lo numa mesa. Nem alguém jogando com ele quando eu sou mestre, e muito menos eu jogando com o jogador. Então eu não consegui avaliar direito o que daria para parar. Mas foi uma classe muito bem trabalhada, que você tem opções aí, tanto de engenhocas quanto de alquimia. Então tem como você criar. É uma coisa, um personagem que eu já criava lá no AD&D, que eu gostava de fazer magos que tinham invenções, né? Mas lá no caso eu usava perícias para criar isso, e fica em 7º lugar por causa disso. Porque, não sei, algumas perícias poderiam permitir que você criasse engenhocas. Por que precisa ser um poder? A não ser que ele vá copiar uma magia, que aí, de repente, coisas alquímicas poderiam copiar, não sei. Então eu acho que assim, fica um pouquinho vago dele ser poderes e não perícias, de repente. Mas aí entra o sistema de tormenta. 6º lugar, Caçador. Esse eu gosto, acho os poderes dele bom, faz com que ele dê bastante dano, que ele seja eficiente no que ele precisa fazer. A gente já fez uma build, foi uma das primeiras que a gente fez um atirador de elite. Vou deixar o link aqui, o vídeo é meio antigo, tem algumas coisas que depois teve errata, tá bom? Talvez tenha alguma coisa que não bata com as regras atuais, mas eu achei interessante que você pode fazer. O conceito de armadilhas eu achei bom, mas eu não achei que ele foi bem executado ainda. Talvez refinar um pouco, melhorar. Eu vejo algumas coisas também que entra igual o Inventor. Você poderia fazer com perícias isso e de repente vira poder. Você gastar tempo para criar uma armadilha, porque só o caçador pode criar essa armadilha. O guerreiro não poderia criar um pêndulo com uma tora que acerta os inimigos? Se ele tivesse as perícias certas, ou o inventor não poderia fazer isso também. Então acho que o conceito de armadilhas, além de ser muito restrito o uso, acaba que não foi ainda acertado. Ele precisa de uma pequena polimento aí para ele ficar bom. 5º lugar, Clérigo. O Clérigo é muito difícil ficar fora do top 5, ele tem uma grande variedade, você pode fazer ele de diferentes raças, com diferentes culturas, com diferentes deuses que ele pode servir, além de ter uma lista de magias que normalmente ajuda muito o grupo. Ele só não sobe mais porque realmente ele é equilibrado, acaba ficando ali. Mas no top 5, às vezes até subindo um pouquinho mais, com certeza. Apesar que agora, a partir daí, eu já não vejo muita diferença entre as classes. Já seriam classes que eu jogaria normalmente com elas, que são as que até eu ficaria em dúvida de qual eu pegaria. Acho que você ter um panteão de 20 deuses, mais poder pegar qualquer raça praticamente. Agora com as raças novas de ameaça, você ganha uma variedade grande para você fazer um personagem diferente toda vez que você jogar com Clérigo. 4º lugar, Cavaleiro. Esse também vai ser questionado pra caramba dele estar aqui. Mas eu fiquei muito curioso depois que eu fiz um vídeo do level 1 ao level 20. Tá aqui em cima, tá bom? De como ele funcionaria. Se você conseguiria ter a variedade de postura do RD, de fazer com que ajudasse os outros membros da party a participar mais da aventura, dando bônus, sendo um líder dentro do campo de batalha mesmo. Então eu fiquei bastante curioso quanto a ele, então é um personagem que está me chamando bastante atenção, por isso ele conseguiu o 4º lugar. 3º lugar, Lutador. É outro que para mim ficou muito legal o conceito, tá? Porque a gente tinha isso no D&D do monge, mas o monge é aquele cara mais recluso, que tem uma ligação religiosa ou algo assim, ou no máximo ele é um monge caído que tá andando por aí. Então assim, a ideia do lutador é um pouco diferente do monge, porque você pode ser qualquer um. Você pode ser desde aquele monge do monastério que treinou Shaolin, tal, quanto um briguento de bar que arranja confusão em tudo quanto é taverna e você participa de lutas clandestinas, então deu uma cara de Street Fighter, além de você poder trazer conceitos das mais diferentes artes marciais que existem, então com isso você também consegue ter uma variedade. Praticamente acho que todas as raças funcionam bem com essa classe, tirando uma ou outra aí que não vai funcionar, uma Sylph de lutadora, seria um tanto quanto estranho, né? Mas aí você consegue criar muitos personagens, tem uma variedade muito grande, poderes interessantes. Então, sequências de golpe, voadora, rasteira, você quebrar itens, é uma série de coisas que você pode fazer com o lutador que acaba
dando muita variedade de personagens. Você poderia fazer às vezes uma mesa com 5 lutadores e eles serem totalmente diferentes entre eles. Segundo lugar, Guerreiro. O Guerreiro é um que eu gosto muito, a variedade dele de estilo de luta, de estilo de combate, a quantidade que você pode criar de diferente. Ele pode ser baseado em destreza, ele pode ser baseado em força, ele pode atacar de longe, pode atacar de perto, pode ter estilos diferentes de combates com diferentes armas, diferentes armaduras, então isso também dá uma variedade grande para o seu personagem. Você praticamente consegue encaixar vários tipos de roleplay dentro do seu guerreiro, desde aquele guerreiro mais tático, aquele guerreiro mais fechado, aquele mais bonachão. Então também proporciona roleplay. E eu achei que em Tormenta 20, o que trouxe um grande diferencial para ele é o ataque especial dele e o golpe especial. Isso aí para mim deu uma força muito grande em relação ao guerreiro, por exemplo, do D&D. Apesar do guerreiro D&D ter aí as subclasses dele, esse ponto de ataque especial, dele poder ter aquele ataque que é diferente de tudo, ainda por cima o durão dele, por fazer ele resistir mais ataques, coisa que o bárbaro deveria ter e não tem, fez com que ele subisse bastante no meu conceito. É uma classe que eu gosto de jogar bastante, então ela entrou. E o primeiríssimo lugar, o Arcanista Mago. Eu gosto muito porque assim, a grande variedade de magias permite que você seja um cara que pode solucionar praticamente tudo. Você só tem que tomar um pouquinho de cuidado com seus pontos de vida, que é o seu grande ponto fraco, por assim dizer, mas você consegue trabalhar de diferentes magias, desde cura, como proteção, como aonde o grupo pode dormir e se recuperar, teletransporte, portais. Então assim, é uma variedade muito grande do que você pode fazer. O único pecado que eu achei que tem aí no Mago de Tormenta 20 foram não ter trabalhado as escolas melhor. Então alguns poderes exclusivos de algumas escolas, adivinhação, necromancia, coisas desse tipo, para você poder de repente especializar. Então acho que cabe aí até um suplemento para você fazer sobre as escolas com poderes extras para cada uma das escolas, caso você se especialize. Acho muito pouco você se especializar numa escola e ganhar acho que mais 2 no CD de dificuldade para resistir à magia. Acho pouquíssimo para um especialista. Aí eu concordo um pouquinho mais com as tradições arcanas que tem em D&D de dar alguns poderes para ele conforme sobe de nível, tudo mais. No caso de Tormenta, uma listinha nova de poderes para cada escola aí, ele poder comprar isso, ó, acho que ficaria legal desde que ele se tornasse especialista naquela escola, tá bom? Então, essa é a minha opinião sobre as classes, espero que tenham gostado. Coloca aí o ranking de vocês aí, põe a lista aí embaixo aí pra gente nos comentários, vamos bater aquele papo. Não tem problema nenhum discordar da gente aqui, tá? Aqui é um local livre pra galera bater aquele papo legal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, vem fazer parte, seja membro aqui do canal, dê um apoio para nós, ajudar a gente a conseguir evoluir cada vez mais e se tornar, viver de fazer conteúdo para vocês. Que eu tenho certeza que a gente pode trazer muita coisa legal para vocês. Realmente é o que a gente não tem tempo para fazer tudo. Então, se você quiser dar um apoio, seja um membro aí do canal. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!